Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de geometria. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de resolução de exercícios. A primeira questão, temos aqui um paralelogramo e tem algumas medidas aqui dos ângulos opostos. Um dele tem medida de expressão 6x menos 21 e o outro 4x mais 1. E o que o enunciado pede é a medida dos quatro ângulos desse paralelogramo. Então, que é a medida desses quatro ângulos aqui. Então, observe que encontrado o valor de x apenas não resolve o meu problema. Eu tenho que saber a medida de cada um desses ângulos que eu estou chamando de A, B, C e D. Num paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, podemos escrever que 6x menos 21 graus é igual a 4x mais 1 grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, tudo que tem x a gente deixa de um lado, o que não tem x a gente deixa do outro lado. Observe que o 4x estava do lado direito da igualdade e foi para o lado esquerdo, então muda o sinal de mais para menos. O 21 estava do lado esquerdo e foi para o lado direito, muda o sinal de menos para mais. Resumindo, mudou de lado, muda o sinal. 6x menos 4x vai dar 2x, 1 mais 21 vai dar 22. 2 está multiplicando, a gente passa dividindo. Temos então 22 graus dividido por 2, onde nos dá x igual a 11 graus. X igual a 11 graus não é a resposta para o problema. Para encontrar a solução do problema, eu tenho que substituir o x aqui por 11 e fazer a conta. Como a expressão que nos dá o ângulo C, por exemplo, é dada por 4x mais 1 grau, substituindo o x por 11, fica 4 vezes 11 mais 1, que é o mesmo que 44 mais 1, e vai dar 45 graus. Então, 45 graus é o valor desse ângulo C, que a gente substituiu aqui, o x por 11, fez a continha e achou 45. Ora, mas se o C é um ângulo de 45 graus, então o A também é um ângulo de 45 graus, porque são ângulos opostos de um mesmo paralelogramo. Falta agora determinar a medida do ângulo D e B. Bom, observem o seguinte, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero dá 360 graus. Por esse motivo, podemos fazer 45 graus somado com o ângulo D, somado com 45 graus, somado com o ângulo B, isso é igual a 360 graus, porque são ângulos internos de um mesmo quadrilátero. Então, 45 com 45 dá 90. D, na verdade, é Y, e B também é Y. Então, vai ficar mais Y igual a 360 graus. Y com mais Y dá 2Y. 360. 90 está com sinal de mais, quando passa para o outro lado fica menos. Então, quanto vai valer a medida Y? 360 menos 90, 270. O 2 que está multiplicando, a gente passa para o outro lado dividindo. Então, fica 270 dividido por 2, isso dá 135 graus. Isso quer dizer, então, que o ângulo B é um ângulo de 135 graus e o ângulo B também é um ângulo de 135 graus. Observe que quando você soma dois ângulos vizinhos, de fato vai dar 180. Então não precisava eu utilizar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Eu poderia usar o fato de que ângulos vizinhos ou ângulos consecutivos de um paralelogramo, eles são suplementares. Isto é, quando você soma o ângulo A com o ângulo B, isso aqui tem que dar 180 graus. O ângulo A a gente já sabia que é 45 graus. Então 45 mais quanto que dá 180? Daqui você já consegue concluir que o ângulo B é um ângulo de 135 graus, conforme
está aqui. Esse ângulo B é 135, o D é um ângulo oposto, então também vai ser um ângulo de 135 graus. Na segunda questão, está pedindo para determinar a medida desse ângulo x, sabendo que essa figura é um paralelogramo. Na verdade, a gente nem precisa usar o fato dela ser um paralelogramo. Observe o seguinte, ó, esse ângulo de 82 e esse outro ângulo aqui, que eu estou chamando de y, eles juntos formam um ângulo raso, eles são suplementares. Então, quando você somar o y com 82 graus, tem que dar 180 graus, que é um ângulo de meia volta. Então, y é um ângulo que somado com 82 vai dar 180. Logo, o y só pode ser 98. A forma de fazer isso é passar esse 82 para o outro lado. A gente tem 180 menos 82. Fazendo essa continha vai dar 98 graus. Agora, olhando para o triângulo DHC, olhando para esse triângulo aqui, e utilizando a soma dos ângulos internos, a gente consegue determinar x. Porque quando a gente faz x com y com 35, nós estamos somando os ângulos internos de um triângulo. Então, essa soma também tem que dar 180 graus. O y já sabemos o valor dele, que é 98. Então, x mais 98 graus mais 35 graus é igual a 180. 98 mais 135 vai dar 133. Então, x mais 133 graus igual a 180 graus. 133 está com o sinal de mais, passa para o outro lado menos. Então, vai ficar 180 graus menos 133 graus. Então, fazendo essa continha, temos x igual a 47, que é exatamente o que o enunciado está pedindo, o valor de x. Bom, na questão 3, temos uma figura que o enunciado diz que é um retângulo, e o retângulo tem a propriedade de ter 4 ângulos de 90 graus. Além disso, os ângulos opostos, os lados opostos são congruentes. Então, se esse lado superior mede 3x mais 2y, o inferior também vai medir 3x mais 2y. Se a lateral direita mede 2x mais y, a lateral esquerda também vai medir 2x mais y. E está pedindo aqui, ainda no enunciado, para escrever o polinômio que indica o perímetro do retângulo. Então, o perímetro nós sabemos que é a soma dos lados do retângulo. Então, vamos somar esses 4 lados. Então, o perímetro vai ser dado por 3x mais 2y, mais 2x mais y, mais 3x mais 2y, mais 2x mais y. Agora, o que a gente vai fazer é juntar os termos semelhantes. Tudo que tem x a gente pode juntar. Tudo que tem x vamos somar. E depois a gente vai juntar tudo que tem y. Então, somando o que tem x, 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Mais 2, 10. Então, temos aqui 10x. Vamos agora juntar os que tem y. 2y mais 1y, 3y. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, 6y. Esse aqui é o polinômio que responde à primeira questão, que é o item A. No item B, está pedindo a área do retângulo. A área de um retângulo é calculada multiplicando um lado vezes o seu lado consecutivo, o seu lado adjacente. Então, quando eu multiplico 2x mais 2y com 2x mais y, tem que me dar a área desse retângulo. Só para relembrar, se você tem um retângulo aqui, de lados 4 metros e 3 metros. Qual é a área desse retângulo? 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, só que com essas expressões. Então, escrevendo 3x mais 2y, que multiplica 2x mais y, o que a gente vai fazer aqui é essa multiplicação de forma distributiva, vai multiplicar o 3x com 2x e depois 3x com y. Então, essa primeira parte vai ficar 6x ao quadrado. Bom, e por que x ao quadrado? Vamos lá. Se a gente escrever isso daqui devagar,
vai ficar 3x vezes 2x. 3 vezes 2, 6. X vezes x dá x ao quadrado porque a gente soma o expoente. Ó. O expoente do x é 1, o expoente do x é 1, 1 mais 1, 2. Por isso que dá 6x ao quadrado. Então, reescrevendo isso aqui, vai ficar 6x ao quadrado. 3x vezes y vai dar 3xy. Agora vamos multiplicar o 2, também utilizando a forma distributiva. Vai ficar 4x mais 2y. Agora podemos juntar os termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes aqui? Bom, os termos semelhantes são aqueles que têm mesma letra acompanhando. Observe que aqui é x ao quadrado, aqui é 3xy, aqui é x e aqui 2y. Se você comparar cada um desses termos, não tem termo semelhante nenhum. Então, não podemos juntar nada, porque não existe termo semelhante. Agora, na quarta questão, nós temos um quadrado, que é um caso particular do retângulo. A particularidade que ele tem é que os 4 lados são iguais. Temos aqui 4 ângulos retos e os 4 lados são iguais. Então, cada um desses lados mede 5x menos y. Todos os 4 lados. Está pedindo o perímetro do quadrado. Qual é o polinômio que indica o perímetro? O perímetro, como nós sabemos, é a soma dos lados. Então, nós iremos fazer isso daqui, ó, para calcular o perímetro. 5x menos y mais 5x menos y mais 5x menos y mais 5x menos y. Observe que o que nós temos aqui são 4 expressões idênticas. Ó. 1, 2, 3, 4. Quando você soma 4 números iguais, na verdade você está multiplicando ele por 4. Então, basta fazer 4 vezes 5x menos y. E aí vai ficar 4 vezes 5x dá 20x, 4 vezes y, 4y. Pronto, temos aqui o polinômio que representa o perímetro desse quadrado. Agora vamos pensar na área. Para responder o item B, o procedimento é o mesmo do retângulo. A área a gente calcula multiplicando um lado vezes o outro. Mas como esses lados são iguais, o que a gente faz é 5x menos y vezes 5x menos y. Todo número multiplicado por ele mesmo é o mesmo que ele elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável que vocês estudaram em Matemática 1. Como que a gente resolve isso? Ó? Como que a gente desenvolve isso? O quadrado do primeiro, então vai pegar 5x e elevar ao quadrado. Quando eleva 5x ao quadrado, isso aqui vai dar 5 ao quadrado, 25, x ao quadrado é x ao quadrado. Então vai dar 25x ao quadrado. Esse sinal de menos a gente repete. Agora a gente faz 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 5, 10. Então dá 10xy. 10xy. Mais o segundo, que é esse aqui, ó, ao quadrado. Y ao quadrado. Pronto. Temos aqui o polinômio que representa a área desse quadrado. Uma outra forma de se fazer, caso você não lembre do produto notável, é aplicar a forma distributiva igual nós fizemos no exercício 3. Ó. Multiplica esse com esse, depois com aquele. Agora, multiplica o y com o primeiro e o y com o segundo. Também vai dar o mesmo resultado. Observando o losango ABCD, determine, no item A, as medidas x e y indicadas. Então, primeiro quer determinar essa medida x e essa medida y. Observe que aqui não vai precisar fazer conta. Basta lembrar das propriedades de um losango. Um losango, as suas diagonais se encontram no ponto médio e formam ângulos de 90 graus. Então, sabendo dessa propriedade, M é o ponto médio. Se M é o ponto médio, então a distância de D até M é a mesma distância de M até B, que no caso aqui é 16. Do mesmo modo, a distância de C até M, que é 12, tem que ser igual à distância de M até A,
que é o y. Logo, o y também é 12. Então, com isso, nós já respondemos o item A. Então, no item A, temos x igual a 16 e y igual a 12. Vamos agora responder o item B. Os perímetros dos seguintes triângulos. Triângulo AMB. Então, o perímetro é a soma dos lados. Observe que aqui o lado CB é um lado que mede 20. O losango ele possui os 4 lados iguais. Então, se esse lado aqui é 20, cada um desses lados também tem que ser 20. Então, o perímetro do triângulo AMB é a soma 20, 16 e 12. Então, vou chamar aqui o perímetro do triângulo AMB vai ser a soma 20, 16 e 12. Fazendo essa soma, nós temos 48. Vamos agora calcular o perímetro do triângulo ABC. O triângulo ABC é esse triângulo aqui, ó. De lado 20, o outro 20, e o outro lado é o lado CA. O lado CA é a junção de 12 com 12, que é 24. Então, o que a gente vai fazer é somar 24 com 20 com 20. Então, vai ser 24 mais 20 mais 20, que vai dar 64. E, por fim, vamos ao perímetro do triângulo ABD. Perímetro do triângulo ABD. Então, o lado AB mede 20. O lado BD é a junção de 16 com 16, que é 32. E o lado DA mede 20. Então, o que a gente vai fazer é 20 mais 32. Fazendo essa soma, temos 72. A questão 6 é mais uma questão conceitual, não tem conta para se fazer. Sabendo que a figura a seguir é um quadrado, dê as medidas x e y. Ora, por se tratar de um quadrado, os 4 lados são iguais e as suas diagonais têm uma propriedade muito particular, que elas se cruzam no ponto médio formando o ângulo de 90 graus. Então, suas diagonais são todas as diagonais são todas iguais, se cruzam formando o ângulo de 90 graus, logo se divide em 4 pedaços iguais aqui. E tem outra situação muito interessante, que essa diagonal ela também é bissetriz desse ângulo. E como esse ângulo é um ângulo de 90, então esse ângulo aqui é de 45. Isto é, o y também é 45 graus. Então, o x é um ângulo de 90 graus, então as diagonais se cruzam com essa propriedade. Então, está aí a nossa justificativa. X igual a 90 porque as diagonais do quadrado se cruzam no ponto médio, formando o ângulo de 90 graus. E y igual a 45, pois as diagonais de um quadrado coincidem com as suas bissetrizes. Questão 7. Se as diagonais de um retângulo formam um ângulo de 114 graus entre si, quais são as medidas dos ângulos que as diagonais formam com os lados do retângulo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para compreender melhor o enunciado é desenhar um retângulo. A partir do desenho do retângulo, fica mais fácil a gente compreender o que está acontecendo. Então, está aqui o nosso retângulo. Vamos agora traçar as diagonais. Observe que eu disse que num quadrado as diagonais se cruzam no ponto médio formando um ângulo de 90 graus. No retângulo, isso não acontece, tá? Porque, olha só, os lados aqui são diferentes. Então, ele está dizendo aqui que esse ângulo, que é o ângulo obtuso, é um ângulo de 114 graus. Ele quer a medida desses ângulos aqui, ó. Cada um desses ângulos que a diagonal forma com os lados do retângulo. A primeira coisa que a gente observa a partir desse ponto é o seguinte: essas diagonais elas se cruzam no ponto médio. Não formam ângulos de 90 graus necessariamente, mas o ponto é médio. Isso quer dizer que esse lado é igual a esse. Logo, esses ângulos internos aqui são iguais. Ó. Então, se eu chamar esse ângulo de x, esse aqui também vai ser x, porque eles são iguais.
Outra coisa interessante é que se a gente observar esse triângulo que eu estou chamando de ABCM e o triângulo CDM, eles são iguais, eles são congruentes. Ó, esse ângulo é de 114, esse ângulo aqui também vai ser 114. Logo, se esse ângulo aqui de cima é x, o de baixo também tem que ser x. Além disso, temos aqui outro tipo de ângulo que eu vou chamar de y. Pelo mesmo motivo, ó, como as diagonais se cruzam no ponto médio, esses lados são todos iguais. Ó. AM é igual a MD, que é igual a BM, que é igual a MC. São todos iguais. Então, se esse ângulo é y, esse ângulo aqui também é y. E se esse ângulo aqui é y, esse aqui também é y. Então, notem que nós só temos dois tipos de ângulo, o x e o y. Como que eu acho o ângulo x? Bom, o ângulo x eu posso achar pela soma dos ângulos internos do triângulo ABM. Quando você somar x com 114 graus, tem que dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. X mais x dá 2x, 114 passa para o outro lado trocando o sinal, então fica 180 menos 114, 180 menos 114 vai dar 66, 2 está multiplicando, passa dividindo, 66 dividido por 2 vai dar 33 graus. Então, nosso ângulo x é um ângulo de 33 graus. Sabemos ainda que esse ângulo aqui é um ângulo de 90, pois trata-se de retângulo. O retângulo tem essa característica, de ângulo de 90 graus. Então, quando a gente fizer x mais y, isso tem que nos dar 90 graus. Ora, mais o x a gente já sabe que é 33. Então, 33 somado com y tem que dar 90. Então, o y vai ser 90 menos 33. Ó, passamos o 33 para o outro lado, ele muda o sinal. Então, quanto vale o y? 57 graus. Com isso, finalizamos a questão. Os ângulos que as diagonais formam com os lados do retângulo são ângulos de 33 graus e 57 graus. A medida de cada ângulo obtuso de um losango é expressa por 2x mais 5 graus, enquanto a medida de cada ângulo agudo é expressa por x mais 40 graus. Nessas condições, determine as medidas dos 4 ângulos desse losango. Então, mais uma vez, vou fazer o desenho aqui para a gente compreender melhor o que está acontecendo. Sempre que tiver um problema de matemática 1 ou 2 para resolver e não tiver a figura e você puder fazer a figura, é bom que isso vai ajudar a compreender melhor o enunciado. Então está dizendo que o ângulo obtuso maior que 90, esse aqui e esse aqui, ó, é expressa por 2x mais 5 graus. E o ângulo agudo, que são esses dois aqui, x mais 40. Está pedindo a medida desses 4 ângulos. Tem duas formas de se fazer. A gente sabe que a soma dos ângulos vizinhos de um paralelogramo tem que dar 180 graus, ou a soma dos 4 ângulos tem que dar 360. Quando eu somo o ângulo agudo com o obtuso, tem que dar 180 graus. Então, x mais 40, somado com 2x mais 5, isso tem que dar 180 graus. X com 2x dá 3x, 180, menos 40, muda de lado, 40 muda o sinal, 5 também mudou de lado, muda o sinal. Então, 3x é igual a 180 menos 40, vai dar 140, 140 menos 5, 135. 3 está multiplicando, passa dividindo, então vai ser 135 dividido por 3, o valor do x. Logo, x é igual a 45 graus. Bom, mas ainda não é a solução, é apenas o primeiro passo da solução, porque está pedindo as medidas dos 4 ângulos. Então, o que a gente vai fazer agora é substituir o x, pode ser aqui, por 45. 45 mais 40, 85. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 85 graus. Então, o seu ângulo oposto também é 85 graus, porque são iguais. A gente sabe ainda que 2 ângulos consecutivos
eles são suplementares. Então, se esse aqui é 85, esse aqui tem que ser 95, porque a soma desses dois tem que dar 180. Mas a outra forma de se chegar nesse valor é você pegar esse 45 e substituir aqui no lugar do x. Vai ficar 2 vezes 45 mais 5. 2 vezes 45 é 90, mais 5, 95, que é o que nós temos aqui. Como os ângulos opostos são iguais, isso confirma o que nós vimos anteriormente. Bom, então quais são as medidas dos 4 ângulos? 85 graus, 85 graus, 95 graus e 95 graus. Bom, para resolver essa questão 9, a gente vai precisar dos ângulos internos de um polígono qualquer. Bom, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. De um quadrilátero é 360. Mas por que é 360? Quando você fixa um vértice aqui e traça as diagonais a partir desse vértice, você só tem uma diagonal. Como você só tem uma diagonal, você tem aqui 2 triângulos. Cada triângulo desse é 180 graus. A soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, do quadrilátero inteiro vai ser 360. De fato, esse ângulo mais esse, 180. Esse, mais esse, 180. Observe que com isso você soma todos os ângulos, que dá 360. Quando você tem um polígono qualquer, que é o caso aqui, por exemplo, fixa um ponto e a partir dele a gente traça as diagonais. Olha quantos triângulos nós temos. 3. Então, a soma dos ângulos internos desse polígono que tem 5 lados vai ser 180 mais 180 mais 180, que dá 540 graus. Esse mesmo raciocínio é o que a gente vai utilizar aqui para poder determinar a medida do ângulo interno. Bom, está dizendo que ABCDEF é um hexágono regular. Vamos fixar, por exemplo, o ponto C. E a partir dele vamos traçar as diagonais. Bom, e aí observe o seguinte, que quando você fixa o vértice aqui, você forma aqui 4 triângulos e cada um deles, a soma dos ângulos internos é 180. Então, se você somar esses 4 triângulos, a soma dos ângulos internos, vai dar 720, 180, 180, 180, 180. A soma dá 720. Então, isso quer dizer que quando você somar o ângulo F com o ângulo E, com o ângulo D, com o ângulo C, com B e com A, dá 720. Mas esse hexágono é regular, isto é, os 6 ângulos são iguais. Então, para eu saber a medida desse ângulo F, vou chamar de F minúsculo, a medida desse ângulo, eu tenho que pegar 720 e dividir por 6. 6 vezes 1, 6, para 7, 1, desce o 2, 6 vezes 2, 12, dá 0, 120 graus. Então, F é um ângulo de 120 graus. Agora acabou todo o problema. Por que acabou o problema? Sabendo que esse ângulo aqui é de 120, x é um ângulo que somado com 120 dá meia volta. Isto é, x mais 120 tem que dar 180 graus. Então, quanto vale o ângulo x? 180 graus menos 120 graus. Ou seja, x igual a 60 graus. Achou o x, acabou o problema. Por quê? Nós sabemos que x mais y também tem que dar 180. Então, quanto vale o y? A mesma medida daqui, 120. Por quê? Porque x mais y também tem que dar 180 graus. E como o x é 60 graus, 60 somado com y tem que dar 180. Então, 60 está somando, passa subtraindo. 180 graus menos 60 graus, temos y igual a 120 graus. E com isso nós finalizamos a correção da nossa atividade. Um grande abraço para todos e até a próxima.
Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.